barulho. Ah, é. Não, nem que tá passando, porque assim. Ah, agora parece que ele tá fazendo menos barulho. É. Efeito Doppler, não sei o que é isso não. Você tá dando aula na sua casa sobre isso? Tá. Tá, vou passar aí então. Os meninos estão aí também? Demorou então, vou passar aí, valeu. Ô Luiz, tudo bom? E aí, gente? Beleza? Vamos começar a estudar? Bom, vamos falar sobre o efeito Doppler. O efeito Doppler é um efeito causado por ondas sonoras. O som, basicamente, é uma onda tridimensional, porque quando ela se propaga em todas as direções. Ela possui uma direção de propagação longitudinal, porque elas são camadas de ar que são empurradas. Ela é uma onda mecânica, porque ela precisa de um meio material para se propagar, e ela possui uma frente de onda retilínea. Bom, o efeito Doppler, o som, ele faz parte do efeito Doppler porque ele tem relação com um observador. Quando um emissor de som se aproxima do observador, a frequência do som, a sensação da frequência do som vai ficando mais alta. Com isso, o som fica mais alto também. Quanto maior a frequência, maior o som, mais agudo o som é. Isso seria quando a gente vê a Fórmula 1, quando o carro passa ou quando a ambulância passa? Sim, que ela faz. Quando ela aproxima, o som fica muito alto. E à medida que ela vai se afastando, a frequência vai abaixando, deixando o som mais grave e assim o som mais baixo. Então podemos concluir que, quando o som está se aproximando com uma certa velocidade, o som aumenta. Quer dizer, a frequência aumenta. Sim. E fica aguda. E quando o mesmo objeto se afasta do observador, então a frequência abaixa, pois está longe do som chegar tão próximo ao nosso ouvido? Sim, exatamente isso. Bom, eu estou vendo que vocês estão entendendo a matéria. Mas o efeito Doppler pode ser causado também não só em ondas mecânicas, como em ondas eletromagnéticas, como a luz. Na luz? Como assim? Sim, na luz. Vou lhes explicar. Na luz, o efeito Doppler é causado do mesmo jeito. Tem um observador e o emissor de ondas vai se aproximando do observador. Quanto mais perto, com o movimento de aproximação do globo ocular com relação à fonte, a luz vai ficando mais intensa, a frequência da luz vai ficando mais intensa. Então, por exemplo, se for uma luz branca, você vai começar a ver cores diferentes tendendo às frequências que elas estão seguindo. Bom, gente, vamos falar um pouco mais do som. No som temos a altura, que a altura é a sensação relacionada à frequência do som. Um som alto tem uma frequência alta, portanto o som é agudo. Um som baixo tem uma frequência baixa, portanto é grave. Além disso, tem uma sonoridade, que é uma sensação relacionada à frequência do som. Quanto maior a frequência, maior a intensidade desse som. E quanto menor a frequência, menor a intensidade desse som. Então assim é a definição certa de altura. Isso. Então, como você estava falando, Luiz, se a gente tem o efeito Doppler no som, é possível que tenha o efeito Doppler na luz. O que acontece? Quando ocorre o movimento de aproximação do observador, há um desvio para a luz azul, que é uma frequência maior. Já quando acontece um movimento de afastamento em relação ao observador, acontece o desvio para a cor vermelha, que é uma frequência menor. Bom, se é o que eu entendi, então, o observador perceberá a frequência vindo de uma fonte, de onde ela estiver. Mas eu acho que, se eu estiver certo com tudo que vocês me explicaram, quando a fonte se dirige para o lado direito, a frequência será positiva, e para o lado esquerdo será negativa. Sendo assim, então, nós precisamos exatamente ter a velocidade da onda no meio
que eu acho que deve ser do ar, como explicado na frequência de ondas. Precisamos da velocidade do observador. A velocidade da fonte, claro que precisamos também. Precisamos, acho que, da frequência emitida pela fonte e da frequência percebida pelo observador, que com certeza vai explicar a frequência de que cada um está mandando. Sendo assim, eu acho, pelo que o professor outro dia explicou, a relação é frequência percebida pelo observador sobre velocidade da onda no meio, velocidade da onda do observador, é igual à frequência emitida pela fonte sobre velocidade da onda no meio com a velocidade... essa velocidade que está me quebrando. Eu acho que esta velocidade é a velocidade da fonte, claro. O que me quebra no meio são as anotações. Como temos o lado direito e esquerdo, então não podemos colocar apenas mais ou menos, mas sim a junção dos dois. Sempre que for isto, você terá os dois, pois devemos saber a direção em que a onda caminha. Isto é, a frequência está caminhando. Bem, eu acho que entendi. Vamos rezar para ir bem na prova.